Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de um tema que é muito pouco explorado, né? Eu nunca vi ninguém falando desse assunto. Aliás, tem outros temas no meu canal que eu não vejo ninguém falando, e são temas importantes, né? Como a gordofobia, como masturbação e abstinência sexual, né? São temas assim sobre casamento, né? De uma maneira mais franca, mais aberta. Até gravei um vídeo junto com a minha esposa a respeito de casamento. Eu acho que era, não sei se Casados para Sempre ou A Vida Após o Casamento. Né, um desses dois vídeos aí eu gravei junto com a minha esposa. E hoje nós vamos falar sobre um tema que ele está cercado de muitas vezes preconceito, julgamentos, e eu quero quebrar hoje esses paradigmas, né? Quero lhe apresentar a verdade, e a verdade ela é libertadora, né? Então nós vamos falar de crianças especiais, né? Que têm sentimentos, tá? Como eu, como você, que sentem fome, que sentem frio, né? Que tem medo, né? Que tem fome, que tem sede, seres humanos. E muitas vezes são desprezados pela sociedade, muitas vezes são rechaçados, muitas vezes são julgados. Os pais são julgados, às vezes, pela própria igreja. A igreja que deveria ser um celeiro de amor, né, em acolher, em ajudar, em auxiliar, muitas vezes faz o oposto disso, joga peso, joga culpa, diz que é demônio, que é maldição hereditária, que é falta de fé e etc e tal. Então vamos apresentar a verdade sobre isso, tá bom? E ao longo desse vídeo, né, no decorrer do vídeo, vão haver alguns depoimentos, tá? Nós vamos inserir depoimentos de pais, de mães, que têm filhos especiais e o que eles aprenderam com isso, o que eles aprendem com isso. Teremos também depoimentos das crianças que também são crianças especiais e você vai notar como elas são, assim, como elas têm uma ternura, uma simplicidade, uma humildade extraordinária, maravilhosa, né? Então, eu espero que esse vídeo, né, agregado também aos depoimentos, que são reais, tá? Inclusive as crianças que aparecem, evidentemente, têm a anuência dos pais, óbvio, né? Vão te despertar para essa realidade. Eu espero que mude o seu olhar, que mude a sua perspectiva sobre essa questão, tá bom? Vamos tirar esse preconceito de lado, vamos parar com julgamentos tolos, né? Então, todos nós, eu, você, ao longo da vida, nós sofremos perdas, né? Às vezes é aquele negócio, você tem que perder para ganhar, não é assim? Então, sofremos perdas, muitas vezes sofremos perdas. Essas perdas, elas nos causam danos, evidentemente, né? Alguns danos são maiores, outros são menores, mas elas causam dano na nossa alma, causam dano nas nossas emoções e até mesmo danos físicos. Pessoas que de repente, por sofrer uma perda, né, perdeu o emprego, por exemplo, não consegue outro, tem que ser o provedor, e ele se anestesia, ele se afunda no alcoolismo, por exemplo, né, e isso pode gerar para ele um problema físico, ele pode ter uma cirrose hepática, ou ele vai fumar mais, ele pode ter um enfisema pulmonar, ou ele pode entrar no estado de depressão. Então tudo depende de como você lida com as perdas também. E acho que alguém que tem fé de verdade, o verdadeiro cristão, ele consegue gerenciar melhor as perdas, né? Não que ele sofra menos, tá? Mas por confiar em Deus, Deus nos capacita com aquela paz que transcende entendimento, com uma força sobre-humana, sobrenatural, né? E Deus tem nos dado, muitas vezes, para você, para mim, a força de sanção, sabe? Para você superar, muitas vezes, dificuldades que a vida nos coloca, né? A força de sanção, né? Afinal, na vida teremos aflições, Jesus já disse isso. Jesus não prometeu que a vida seria fácil, mas ele prometeu que estaria conosco. E nós poderíamos até mesmo atravessar o vale da sombra e da morte, e ele estaria conosco. Então você não está isento de atravessar esses vales. A promessa é que ele estaria com você, né? Existem pessoas que foram muito ricas e de repente perderam tudo, né? Perderam o cargo na empresa, perdeu o seu prestígio, né? E essa pessoa que
perdeu tudo, por exemplo, perdeu cargo, perdeu prestígio, perdeu aquela condição financeira privilegiada que ela tinha, é de duas uma, né? Ou ela entra num estado de revolta total, e eu já vi gente que se matou porque perdeu o emprego, né? Ou então ela aprende com essa lição. É melhor você optar pela segunda opção. Aprende, se transforma em uma pessoa mais simples, mais humilde, mais acolhedora, dá mais valor ao que tem, né? Então tá tudo na permissão de Deus. Eu conheci uma pessoa que essa pessoa queria escrever um livro. Deus deu uma inspiração para ela escrever um livro. E ela nunca tinha tempo para escrever, né? E aí foi acometido com uma doença. E essa pessoa ficou internada no hospital 3 meses. Em 3 meses escreveu o livro. Então, às vezes a gente acha que, poxa vida, parece que Deus não está do meu lado. Sim, Deus está do seu lado. Às vezes você perdeu o emprego de uma posição financeira boa, para você aprender a dar valor, e quando você recuperar, né, entrar no mercado de trabalho, ser um diretor executivo, dificilmente ele fica sem emprego por muito tempo, né? Então, é um alto executivo, é um CEO, ele tem emprego para ele, é uma questão de tempo. E, evidentemente, quando você retomar isso, você vai ter um novo olhar aos seus funcionários, às pessoas, você passa a ajudar mais, há uma transformação de vida, né? E também há outras perdas. Às vezes você perde um ente querido, né? Perde um pai, uma mãe, um tio, né? Perde um filho, né? E tudo isso são perdas também. Nós não estamos, viemos para o mundo equipados, preparados para perder pessoas mais velhas, né? Então você já se conforma com isso. Eu vou perder a minha avó, meu avô, né? Pode ser que eu perca meu pai, minha mãe, dependendo da idade deles, mas a gente não vem equipado para perder filho. E perder um filho também é uma grande perda, né? Então, muitas dessas pessoas, ao terem essas perdas, a reação delas, elas começam a perder também a fé. Né? Então essa é a pegada, né? Quando você sofre perdas, esses danos, dentre esse conjunto de danos que pode lhe causar, que você pode canalizar para o bem ou para o mal, você pode perder a fé. Eu conheço pessoas que passaram por perdas e perderam a fé, né? Perderam a alegria, perderam a esperança, perderam inclusive a vontade de viver, né? Apagaram, né? Então, como é que nós vamos lidar com essas perdas, né? Como gerenciar isso em nossos corações? Onde nós vamos alojar isso, né? Então, determinadas perdas, elas nos transformam, né? Então, eu já tinha dito a você, como eu falei antes, quem perde tudo, né? Quem era muito rico e perde tudo, normalmente essa pessoa fica mais humilde depois. Mas no início desse processo, antes de você entrar na empresa, por exemplo, né, houve um momento, talvez, que você tenha feito um pedido para Deus, né, um pedido carregado de fé. Né? Pai, eu quero emprego, me dá um emprego, porque o emprego está difícil, eu preciso ser o provedor, eu estou desempregado há tanto tempo, Senhor, me abre uma porta de emprego, né? Pai, eu quero um marido, né? Senhor, preciso de um marido, estou ficando mais velho aqui, eu preciso de um marido, né? E o homem também, Senhor, me apresenta uma mulher virtuosa, né? Uma mulher que possa me honrar, me respeitar e que a gente possa se amar, né? E viver juntos, e envelhecer juntos, né? Eu quero uma esposa. Outros pedem para Deus um filho, né? E Deus me dá um filho. E às vezes até nem tem condições biológicas, né, para ter filhos, né? Às vezes tem alguma anomalia e pedem para Deus um milagre, para que Deus dê um filho, né? Mas como é que você vai administrar, né, esses sentimentos quando as coisas que você pediu, elas não atendem exatamente às suas expectativas? Eu lembro recentemente, você deve lembrar também, de um caso trágico de uma mulher que ia se casar, casamento marcado, uma moça bonita, linda, vestida de noiva, estava indo para o casamento, ela quis fazer uma entrada assim, ia ser realmente maravilhoso, uma entrada triunfal, ela ia chegar de helicóptero, né, na festa, né, para celebrar o casamento, né, o helicóptero caiu,
e essa mulher morreu. Quer dizer, ela não se casou, talvez ela tenha pedido para Deus o marido, né, estava toda feliz com o casamento e de repente o helicóptero cai e ela morre. Você vê o jogador de basquete, né, ele fazia aquele trajeto várias vezes, um helicóptero super seguro, né, e ele há uma perda dele e perde também a filha, né? Então imagina como fica a cabeça da esposa, como é que fica a cabeça das irmãs que ficaram, né? Então, como é que nós vamos dimensionar, equacionar essas perdas, né? O questionamento mais comum que nós temos é: Deus, eu te pedi uma coisa, eu te pedi um marido, eu te pedi um filho, o Senhor me deu. E agora, por que o Senhor tirou de mim? Né? Por que o Senhor tirou ele de mim? Né? Será que eu agi, eu tenho agido corretamente? Eu nunca fui soberbo, a minha fé não mudou, eu continuo orando, te servindo, por que o Senhor fez isso comigo, né? E eu pedi um filho, mas depois o Senhor tirou esse filho de mim, através de uma doença, né? Através de um câncer, através, sei lá, de um acidente, né? Ou até mesmo da depressão, né? Se vocês pensarem, por exemplo, no meu caso mesmo, né? Eu tive um filho maravilhoso, né? E que até os 15 anos de idade teve uma vida totalmente normal. Ele completou 15 anos no dia 15 de fevereiro de 2018 e ele estava muito bem, né? Ele tinha uma vida normal, feliz, era um ótimo aluno na escola, tirava boas notas, tinha muitos amigos, era muito querido, né? Era muito gentil com as pessoas, muito querido, e falava inglês fluentemente, né? Tava com um vocabulário rico, falava muito bem inglês, assistia filmes sem legenda já, né? Só que aí, passado o aniversário dele, em maio de 2018, nós percebemos sinais diferentes nele. Por isso que é importante o pai ficar de olho nos sinais, né? Ele fez o cut, ele se cortou. E imediatamente nós iniciamos um tratamento, né? Levamos ao psiquiatra, terapeuta, oração e usamos todos os nossos recursos, né? Mas em junho ele tenta suicídio, né? E ele passou 4 dias na UTI. E eu lembro que quando ele é menor de idade, né, sempre tinha que ficar alguém na UTI. Então eu revezava, eu e minha esposa. E uma das vezes a gente estava conversando e ele falou: pai, Deus me deu uma segunda chance, né, eu poderia ter morrido. Né? Então aquilo me trouxe assim uma grande esperança no meu coração. Né? E eu vou mostrar para vocês um trecho de uma filmagem que ele fez do celular dele. Depois de 4 dias de UTI, você não pode sair da UTI direto para casa, né? Você tem que ficar num quarto em observação, aí depois você vai para casa. Tinham dito para mim que ele só sairia à tarde, que ele ia passar um dia em observação, só que ele saiu mais cedo, né? E aí minha prima fez uma surpresa para mim, foi buscá-lo, como é parente, pode assinar ali, né? Foi buscá-lo de Uber e trouxe ele para casa mais cedo. Ele chegou de manhã e eu não estava esperando a volta dele naquele horário, né? E pelo celular dele, a filmagem é interessante porque dá para escutar direitinho o que ele fala. O microfone está próximo, vocês vão ver que ele joga a mochila no chão e corre para me abraçar, né? E ele disse para mim: Papa, tá tudo bem, né? Eu tô vivo. Ei, Papa. Oi, papai. Tá tudo bem, papai. Oh, meu Deus. Tô vivo. E mal saberia eu, né, que dias depois ele ia ter um outro surto, ia se cortar de maneira mais profunda, eu ia ter que interná-lo. Ficou 22 dias internado numa clínica psiquiátrica. Doeu muito para mim interná-lo, dar as costas para ele ali. E eu chorei os 22 dias que ele ficou internado, eu só chorava. Né? Eu não conseguia fazer mais nada. Né? Eu acho que
as lágrimas até secavam no meu rosto, né? Mas quando ele saiu melhor, né? Só que depois ele foi piorando, né? Foi trocando medicamento, enfim, fomos usando tudo que a gente tinha, aumentamos a terapia, mas nós perdemos a batalha e eu sei que hoje ele descansa em paz, sem dor. Tem o diário dele, vou aproveitar para colocar aqui, né? Se você conhece alguém que está sofrendo de depressão, né, o diário dá algumas orientações de como lidar com isso, os tratamentos, diagnóstico, prognóstico, enfim, olhar de mãe, olhar de pai, sintomas que você deve observar, etc e tal, tá? Fica aí a dica também. Então, eu não perdi apenas um filho, eu perdi um amigo, eu perdi um parceiro, eu poderia estar revoltado com Deus, eu poderia ter abandonado a fé. Mas o porquê que eu não fiz isso? Que eu amo a Deus e sei que Deus é bom e tudo tem propósito. E mesmo coisas que eu não entendo agora, eu não tenho todas as respostas, eu sei que um dia eu vou ter. Então eu confio em Deus, eu me rendo aos braços dele, né? Então eu sei que um dia eu vou poder abraçá-lo novamente, né? Um dia que Deus determinar, né? Então são perdas que a vida nos leva, né? Muitos pais pedem para Deus um filho, né? Vamos voltar nesse ponto, querem um filho, né? Porque a gente sempre tem essa ideia, e eu acho é uma ideia correta. A família ela fica completa com uma criança, né? Não adianta você ter um cachorro, um gato. Uma criança ela traz uma vida maravilhosa para casa, é extraordinária a experiência de ser pai, de ser mãe, né? Pede um filho. E aí, de repente, nasce um filho especial. E aí você se questiona com Deus, Senhor, você me deu um filho especial, né? Você me deu um filho com síndrome de Down, você me deu um filho autista, sabe, por que o Senhor fez isso comigo, né? E começamos a nos questionar. Muitas pessoas, no início, a primeira coisa que sentem é perplexidade. Depois, em alguns casos, ela começa a sentir até revolta, raiva de Deus. Por quê? Né? Então a pessoa começa a pensar, né? Puxa vida, né? Eu não vou poder ver meu filho crescer, casar, ter filhos, se formar numa faculdade, ele vai sempre depender de mim. E aí começa a vir um outro lado da moeda, vem o medo agregado a isso. E se eu morrer? Né? Ele depende de mim, ela depende de mim. Se eu morrer, quem é que vai cuidar? Quem é que vai tomar conta? Né? Então essas emoções, elas vão pendulando, né? No coração do pai e de uma mãe. Né? Mas Deus é bom. Eu quero enfatizar isso, tá? Deus é bom. E tudo colabora para aqueles que amam a Deus. E se a Bíblia diz isso, nada fica fora desse tudo. Mesmo as coisas que você não compreenda. E através desse vídeo, eu vou, capacitado pelo Espírito, eu vou fazer com que você compreenda algo maravilhoso, extraordinário do propósito de Deus em ter lhe dado este presente. Sim, é um presente. Assista esse vídeo com atenção. Então isso tudo colabora com aqueles que amam a Deus, né? E a palavra de Deus também, em tudo dai graças, tudo. Né? Então, eu tive um filho com síndrome de Down, por exemplo. Né? Agradeça a Deus. Né? Deus te deu aquilo com um propósito, tá? Eu vou te dizer o propósito. Né? E as pessoas começam a se questionar por que isso aconteceu comigo. Né? Esses questionamentos são naturais do ser humano. Porque aqui na Terra a gente vê em parte, nós desconhecemos a onisciência de Deus, né? Inclusive o salmista também chegou a se questionar. Eu vou ler para vocês o Salmo 73. Diz assim o Salmo: certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Então ele começa com uma afirmação: Deus é bom para os puros de coração, né? Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, ou seja, por muitas vezes ele quase errou, quase desistiu, né? Como muitos de nós, às vezes, tenham passado por situações, por perdas, que fizeram seus pés quase tropeçaram, quase você desistiu, mas você continua aí, em pé, lutando. Por pouco não escorreguei. Olha o que o salmista diz. E muitas vezes não aconteceu isso com você? Ou aconteceu comigo também. Pois tive inveja, né? Olha só o que ele diz, pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios.
Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Eles estão livres dos fardos de todos e não são atingidos por doenças, né? Esse era o olhar do salmista, que o ímpio não era atingido por doença, como os outros homens. Por isso, o orgulho lhe serve de colar e se vestem de violência. No seu íntimo brota maldade e a sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, e em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, né? E com a língua apossam da terra, pois o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Então existe muito do seu povo se voltam para eles e bebem das suas palavras até saciar-se. Não acontece isso nos dias de hoje também? Às vezes tem ímpios nos altares, tem falsos profetas nos altares, tem líderes que colocam ímpio nos altares, né? Joga lá um político no altar, por exemplo, né? E aí e o povo bebe aquela palavra contaminada, né? Então a boca fala, o coração está cheio, coração contaminado, palavra contaminada te contamina. Você comeu um pão estragado, né? Você comeu uma água, você tomou uma água com barro, vai te fazer passar mal, né? E às vezes a gente não percebe naquele momento, mas depois ao longo do tempo você vê, puxa, não aconteceu nada, foi só uma emoção, né? Eu fui naquele congresso e nada mudou na minha vida, né? Nada mudou, não houve nenhuma transformação na minha vida, né? Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente foi-me útil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência. Então ele está dizendo, foi útil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, né? Pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. E assim muitas vezes um cristão se sente castigado, né? Dia após dia, muitos passam sofrimentos, né? Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os seus filhos. Ou seja, se você fizesse aliança com esses ímpios que são ricos, que são poderosos, que são influentes, eu estaria bem na fita, só que eu teria traído a Deus e ao seu povo. E muitas vezes, incontáveis vezes, eu fui convidado para fazer parte dessa máfia gospel e é nojento isso, né? E eu nunca me aliancei com eles e você pode ver aqui, jamais vão chamar o Daniel para um congresso, né? Porque eu não pactuo com a mentira, né? Não pactuo em enganar o povo, né? Então, teria traído teus filhos, né? Quando eu tentei entender tudo isso, veja bem, ele tentou entender, ele pensou a respeito, né? Por que o ímpio está bem e eu estou mal, né? Achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino dos ímpios, até que ele entrou na presença de Deus. E aí ele entendeu o destino dos ímpios. Certamente os pões em terrenos escorregadios e os fazes cair na ruína, porque isso dura pouco. A nossa passagem pela vida aqui ela é muito breve, né? E tudo que você faz vai ter consequências, tá? Se não aqui na Terra, no pós-vida, né? Você vai ter consequência. Depois da morte vem um juízo. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Vão chegar um momento em que o dinheiro e o poder não vai poder salvá-los, né? São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja. Ele está sendo sincero, né? E é natural, é um sentimento humano, tá? Agi como insensato e ignorante. E muitas vezes, quando nós não compreendemos uma situação, quando aquilo não atende às nossas expectativas ou ela é contrário àquilo que você pediu, eu não pedi bem assim, né, Senhor, eu queria de outro jeito, né? Você acaba agindo sim como insensato e muitas vezes ignorante, né? Agindo com ira, com revolta, né? E não com coração grato, porque em tudo dai graças e a gente se esquece disso. A minha atitude para contigo era como um animal irracional. O salmista teve o reconhecimento disso. Contudo, estou sempre contigo, ou seja,
eu fui insensato, eu errei, né? Mas eu te peço perdão e eu quero continuar contigo, Deus, né? Tomas a minha mão direita e me sustens, né? Me mantém em pé, me ajuda. Às vezes a gente precisa de uma mão para nos levantar. Muitas vezes eu preciso. Muitas vezes eu preciso e a mão de Deus sempre é estendida para mim, para me levantar, para me ajudar a levantar, a prosseguir, a levantar da cama mais um dia, a mais um dia trabalhar, a mais um dia produzir para o reino de Deus, né? Contudo, sempre estou contigo. Toda a minha mão direita, toma a minha mão direita e me sustens. Me diriges com o teu conselho, com o conselho dele, não do ímpio, e depois me receberá com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti, né? Não é verdade? A quem nós temos nos céus, senão a Deus? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto de ti. Nesse momento é o meu desejo, né? Nada mais desejo além de estar junto de Deus, né? Mas é claro, se você tem um filho, uma filha, você quer cuidar dele, né? Então é natural, é justo que você não deseje a morte, pelo amor de Deus, né? Que você lute pela vida, porque você tem uma vida para cuidar, né? O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Vendo? É humano, né? Mas Deus é a minha força. Então Deus dá força ao fraco. Deus é minha força no meu coração e na minha herança para sempre. Os que te abandonaram, sem dúvida perecerão. Sim, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, pode ter certeza disso. Mas para mim, bom é estar perto do Senhor. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Faça dele o seu refúgio. Proclamarei todos os céus. Salmo 73, de 1 a 28. Li o salmo inteiro, né? Pois Deus, sem Deus, nada vai te preencher. O que te dá força para prosseguir diante de adversidades e situações que você não espera, é Deus que vai te guardar, né? Então, existe algumas situações que eu sei, vai parecer utopia falar para você, descansa em Deus, você não está na minha pele, né? E olha, gente, eu aprendi a descansar em Deus, e não é fácil, né? Eu ainda estou numa fase de tristeza profunda, não durmo direito à noite, não me alimento direito, mas eu estou prosseguindo, né? Não é fácil, mas na força de Deus, Ele vai transformando a minha fraqueza em força, todos os dias, cada manhã. Então tudo tem propósito, entenda isso, tudo há um propósito, mesmo que você não entenda, Deus tem um propósito. As lutas e as dificuldades esculpem em mim, em você, um caráter melhor, faz de você um ser humano melhor, torna você uma pessoa mais paciente, né? Mais madura, mais amoroso, mais amorosa, mais grato, valoriza mais os momentos da vida. Reclama menos, agradece mais, isso te eleva espiritualmente. E você aprende a celebrar as pequenas coisas, as coisas mais simples, né? Você passa a contemplar o mundo de uma forma diferente, sob uma outra perspectiva, né? Então, quando você tem uma criança, um filho especial, você começa a perceber todas essas coisas. Vou repetir, olha só, você tem uma criança especial, você se torna mais paciente, não é? Você fica mais paciente, você fica mais amoroso, você se torna mais grato, né? Você valoriza os momentos da vida, cada evolução do filho, da filha, é um motivo para celebrar, sabe? Ele falou, ele andou, ele fez um gesto, é extraordinário isso, ver essa progressão, não é? É uma experiência ímpar, singular, maravilhosa, extraordinária. E isso te eleva muito espiritualmente, né? Faz com que você brilhe e você vai celebrar a cada pequeno progresso, né? Você passa a contemplar, sim, o mundo de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Você não olha mais como você olhava antes, né? Então, com Ele, com Deus, Ele te dá força e você vai aprender que na força dele, sim, você pode superar todas as coisas. Você é capaz de viver o impossível, né? Mesmo nas dores mais profundas. Isso não é um conformismo, tá? Porque senão você diz, Daniel, eu vou cair no conformismo. Não, é diferente. Mas isso é fruto da paz que transcende o entendimento. Quando você tem essa paz que transcende o entendimento, você entende que Deus está no controle e que aquilo tem um propósito, né? Então, eu entendi, uma boa parte eu entendi do propósito de Deus em
permitir, né, que o meu filho partisse. Né? Outras coisas eu ainda não tenho resposta, mas isso não me torna menos grato a Deus. Eu sei que Deus fez o certo, que Deus tirou a dor dele, sei que ele está em paz, sem dor, sem sofrimento, e um dia eu vou abraçá-lo novamente, né? Então, essa paz que transcende o entendimento, ela vai além da nossa compreensão, né? Eu não sei como eu consegui gravar um vídeo no dia seguinte de ter sepultado meu filho, né? Mas Deus me deu forças, porque eu queria tanto ajudar as pessoas, eu queria tanto alertar as pessoas para esse mal do nosso século, que é a depressão, né? Então, evidente, há momentos, né, que você vai ficar triste, vai ficar desapontado. De repente, você pediu uma coisa para Deus, você tem um filho autista, um filho com síndrome de Down, né, e você pode ficar triste. É humano, tá? Né? Jesus também, Jesus ficou triste, Jesus chorou, né? Nós ficamos abatidos, sim. Mas não se deixe ser derrotado. Abatido sim, derrotado não. Sem essa força do alto, nós estamos sempre fadados à derrota, né? Em viver um sofrimento profundo, né? Em buscar a morte muitas vezes como solução para a vida. Então, Deus ele te dá uma força onde você não tem força, né? Ele faz te ver coisas que antes você não via, né? E pessoas, né, que não têm Deus, não compreendem isso, acabam sofrendo demais, acabam buscando muitas vezes a morte como solução para a vida, podem se transformar num alcoólatra para sedar a dor, né? Para fazer como uma espécie, vou sedar a minha dor, né? Ou abusar de medicamentos, ser viciado numa tentativa desesperada apenas de anestesiar a dor. Deus não quer que você anestesie, né? Ele quer te capacitar, quer te dar força, trazer paz e te dar direção e propósito. Tudo tem propósito. Nós tornamos, e pessoas assim se tornam pessoas amargas, né? Se tornam pessoas rudes, às vezes cruéis, sem empatia com o próximo. Então não seja assim, não se revolte contra Deus. Se você tem um filho especial, não se revolte contra Deus, né? Não fique uma pessoa amarga, seja grato, tenha um propósito, eu vou te explicar o propósito. Porque muita gente que eu conheço, que tem um filho especial, se sente assim abatido, né? E começa a ter inveja do ímpio, como salmista, e fica até com raiva de quem é feliz. Né? Aquela pessoa tem um filho normal, né? E o que é normal, né? Todos nós temos um pouco de anomalia, né? Então, e eu não tenho, né? Eu sou cristã, e aquele ali é ímpio, né? Como é que pode uma coisa dessa, né? Então esse veneno acaba nos consumindo, né? E eu sei que o leque dessa pauta ele é muito extenso. Então eu quero me ater apenas a pais e mães que tiveram filhos especiais, né, como que eles lidam com isso, como eles superam isso e o que eles têm aprendido com isso. Por isso nós vamos ter os depoimentos aqui. Então, pois pessoas assim, evidentemente, acabam abraçando mais, com mais ênfase, a fé. Né? Pois dali, da fé, vem a força, e da força vem sabedoria. Infelizmente, quando você congrega numa igreja e passa por uma situação dessa, você tem um filho especial com a síndrome de Down ou autista, eu estou me atendo só a esses dois pontos, pode ter um leque de coisas, mas eu estou me atendo a esses dois pontos, para que o vídeo não fique grande demais. A igreja, que deveria ser um celeiro de amor, o que faz? O que o pastor fala para você? Ele te julga, ele te condena, ele te sentencia, ele coloca peso e culpa sobre você. Ele vai dizer para você que você teve um filho assim porque você teve uma legalidade, porque aquilo é um castigo de Deus, porque você tinha uma brecha na sua vida, um pecado não confessado, ou então uma maldição hereditária, ou é demônio. Então, gente, isso aí é uma ideia tão retrógrada, é uma ideia medieval, e assim, estúpida, estúpida. Então, não caia nessas bobagens, tá? Não é nada disso, não é nada disso. São doenças, que todo mundo tem e sempre sempre na humanidade aconteceu, Olá, eu sou Semiramis, mãe do Tito, uma criança de 12 anos, autista não verbal, autista moderado a grave, com deficiência cognitiva e uma criança muito especial. Eu teria muitas coisas para falar sobre o Tito, sobre como foi ter
o diagnóstico do autismo dele. Não foi nada fácil no início, mas hoje eu só tenho a agradecer. O Tito é uma criança muito doce, muito carinhosa, muito alegre, muito obediente, ama cantar, adora louvar. E de tudo, que são muitas coisas, o que mais me toca, o que mais tem mexido comigo e tem me feito aprender com o Tito é o seu jeito confiável, o seu jeito puro, de total confiança e amor e dependência a mim, ao Pai, às pessoas que estão próximas e gostam dele. Esse comportamento dele tem me mostrado como deve ser o meu comportamento para com o Pai, para com Deus. Uma atitude de confiança total, de 100% de entrega. E não fosse o meu filho, talvez eu não vislumbrasse isso, talvez eu não enxergasse, não entendesse de fato que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes, porque sobre nós repousa a graça e o poder do Pai. Oi. Oi. Meu nome é Tito. Mua. Mua. Então, são esses pastores que falam isso, coisas desse tipo. Eu acredito que esses homens não são homens de Deus, não têm o Espírito Santo, não amam o próximo, né? São totalmente ausentes no coração deles o amor e a empatia, né? Totalmente o oposto que Jesus fez. Jesus acolheu todos aqueles que eram rejeitados pela sociedade, né? É triste isso. Nós estamos livres, nós crentes cristãos, não estamos livres de ter doenças. Existe uma postura no sistema religioso contaminado atual que vende a ilusão para nós, e presta atenção, isso está nos canais de televisão, né? Presta atenção, né? A ilusão de que o crente não adoece, o crente não fica doente. E se ele adoece, Deus cura. E se você não for curado, a culpa é tua, porque você não teve fé para ser curado, né? Não é assim? Então eles vão dizer que você não foi curado porque você não teve fé, ou porque você tem brecha, porque você tem uma legalidade, etc. e tal. Isso, porém, o que eles não vão te dizer é que na Bíblia mesmo, nós vemos casos em que Deus não curou. Existem situações narradas nas Escrituras Sagradas onde Deus não curou. A pessoa tinha uma enfermidade e Deus não curou, né? Então, tinham muitas doenças que afligiam o povo, né? Então, desde a época de Jesus, teve o cego de nascença, teve os leprosos, os coxos, as doenças já existiam desde a época de Cristo, mas a gente, nem sempre Deus curou. Tá? Claro que ali naquele momento histórico, Jesus ele fez curas, né, para validar, né, o seu chamado messiânico, para que as pessoas notassem que ele era o Messias, que ele era o Cristo, né? Mas se a gente observar no Velho Testamento, né, existem casos que Deus não curou. E um caso clássico é Eliseu. Eliseu ele passou a acompanhar, ele aceitou, né, acompanhar o profeta Elias muito cedo, ele tinha 30 anos de idade. Eliseu vai morrer aos 80 anos, né? E segundo a Reis 13:14 está escrito assim: e Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. Eliseu estava doente da enfermidade que morreu. Deus não curou Eliseu. Ele tinha uma doença terminal, provavelmente, né? Por que Deus não curou Eliseu? Eliseu fez tantos milagres, tantos prodígios, né? Discípulo de Elias. Por que Deus não curou Eliseu, né? Pois é, nem sempre Deus cura. E aí uma coisa curiosa, mesmo depois de morto, né, Eliseu ainda faz milagre. Foi seu último milagre, né? Vou ler o texto aqui porque é curioso. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra na entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou
levantou sobre seus pés. Está em 2 Reis 13, 20 a 21. Olha, até depois de morto fez milagre, né? Então Eliseu não era qualquer um. Mas ele tinha uma doença e Deus não curou. Tá? No Velho Testamento, lembrando, ele se passa na Antiguidade, né? E se a gente observar, ampliar o leque, sair só da Bíblia, ampliar o leque, passar para o mundo, né? Nós vamos ver que existiam doenças na Antiguidade, as doenças existem, né? Eu vou explicar o porquê que as doenças existem também. Então vou citar alguns exemplos de doenças da Antiguidade, tá? Tinha uma doença chamada tracoma. São encontradas referências dessa doença conjuntiva que atualmente continua sendo a principal causadora de cegueira no mundo. No Código de Hammurabi e no papiro de Herbes, existem dados suficientes para fazer crer que pensadores famosos da antiguidade, dentre eles Horácio e Cícero, sofressem desta enfermidade, né? Então, resíduos dessa doença, estou vendo aqui, estou lendo um texto de um livro histórico, tá? Resíduos dessa doença foram encontrados em um esqueleto aborígene de 10 mil anos da idade na Austrália. Então, já existiam doenças. Tem a malária, né? Ela está descrita no livro chinês Neixing, traduzido como Livro da Medicina. Esse livro é de 2700 a.C. Haviam doenças. Estão ali os primeiros registros dessa doença, da malária. Um estudo publicado pelo Wall Street Journal afirma que essa infecção poderia ser a causadora da morte de metade da população humana desde a Idade da Pedra, né? A malária. Lepra. Até o início do século passado, os leprosos eram isolados em colônias, condenados a viver distantes do resto da sociedade, por causa do medo que trazia a possibilidade de contrair essa doença, né? E existem papiros egípcios de 1500 a.C. que mostram também que os egípcios conheciam muito bem essa doença, né? E também encontrado vestígios arqueológicos na Índia. A varíola, né? Um relatório de estudos de paleopatologia no Egito, publicado em 1921 por Sir Mark Armand Huffer, registra a descoberta de vestígios de varíola em 3 múmias egípcias, também datadas de 1500 a.C. Então, cólera, né, ela foi catalogada por Hipócrates em 400 a.C., né? Então, a febre tifoide, né, a vitória espartana na guerra do Peloponeso em 430 a.C., talvez eles não tivessem a vitória se a força, se os seus adversários, né, não fossem acometidos, né, de uma epidemia, né, dessa doença, da febre tifoide. Matou muita gente, então deu vantagem ali aos espartanos, né? Então tem muitas doenças, se a gente fosse olhar aqui, a tuberculose antiga também. Então no Velho Testamento, voltando para a Bíblia, Deus não curou Eliseu, né? E se a gente observar no Novo Testamento, há casos que Deus também não curou. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas tem um filho com síndrome de Down, ou tem um filho autista, aí faz uma campanha na igreja para que aquela criança seja curada, né? E profecias até, vai ser curado em um mês, Deus vai curar em uma semana, porque Deus está trabalhando, e aí aquela criança não é curada. Imagina a decepção dos pais, né? E imagina a responsabilidade de quem fala uma bobagem dessa. Cuidado com essas profecias, tá? Muita cautela, né? Então nós vemos casos no Novo Testamento que Deus não curou. Nós não sabemos o porquê, mas Deus não curou. Então Timóteo, por exemplo, era como um filho para Paulo. E mesmo lembrando, né, que Paulo, um lenço, um avental de Paulo, era capaz de curar o enfermo, Paulo não foi capaz de curar a Timóteo, né, a quem ele amava tanto. Deus não deu esse poder para ele. Inclusive ele escreve para Timóteo, tá, em 1 Timóteo 5,23, não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago. Então ele tinha problemas estomacais e das suas frequentes enfermidades. Ele tinha muitas enfermidades. Timóteo era podre, né? E Paulo também, por alguma razão, não curou Trófimo. Ele diz assim, 2 Timóteo 4,20, Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Então,
Eu também não observo na narrativa bíblica nada registrado nas escrituras dessas pessoas que não foram curadas murmurassem, pô, Deus não me curou, mancada, hein? Ó, Deus não curou. Ou eles fizessem questionamentos, né? Então, esqueça essa história, tá? De maldição hereditária, legalidade, brecha, demônio. Se afaste de sistemas religiosos que te colocam peso, tá? Jesus, o fardo de Jesus é leve e suave. E não ser curado, e aí entra aquela questão de muitas vezes as profecias, imposição de mãos, ungem com óleo, né, para ser curado, e você de repente vê que aquilo não foi curado. Gente, nem sempre Deus cura. Tá? Eu acredito que Deus pode curar? Pode. Né? Eu creio em milagres, né? Mas nem sempre Deus cura. E se Deus deu isso para você, há um propósito, e eu quero ensinar esse propósito. Então, você não ter o seu filho curado, a sua filha curada, não significa que você tenha falta de fé. Não significa que você não seja uma pessoa que tem uma vida de oração. Não significa que, poxa, eu devia ter feito um voto com Deus, uma troca. Não, lógico que não. Não significa que, poxa, eu devia ter dado mais dinheiro para a igreja, e quem sabe o milagre viria, né? Você comprava lá a toalha ungida e dava certo, né? Não significa também que Deus não está escutando a sua súplica, né? Os seus pedidos, não significa, Ele está ouvindo. Também não é maldição porque você não deu o dízimo, mesmo porque o dízimo é bíblico, mas ele não é cristão, né? No Novo Testamento não tem isso, eu já expliquei. A medicina chinesa remonta a 5.000 anos de história. Então, se existia medicina chinesa há 5.000 anos na história, significa, se havia medicina, havia doença para tratar, né? Então, existem doenças há séculos. Aí mesmo na Bíblia nós vemos casos de doenças que Deus não curou. Então, se por acaso você pediu, né, e Deus não atendeu o seu pedido de cura, não se revolte contra Deus. Nem sempre Deus cura e Ele tem propósito para todas as coisas, tá? Boa tarde, meu nome é Maíra, sou mãe do João Miguel, de 5 anos. Ele é autista, a gente convive com autismo desde os 2 anos e meio dele. De lá para cá foi uma caminhada, né? Foi difícil no começo para explicar para nossa família. A escola teve um papel importantíssimo nisso. A gente não pôde contar com a igreja, mas enfim. Ele fala faz 1 ano, né? Então começou a falar aos 4 anos. Eu pedia muito para Deus que ele falasse, ou que tivesse uma maneira que eu pudesse compreendê-lo, porque eu tinha muito medo de que abusassem dele, de que maltratassem, né? Enfim, tantas notícias ruins que a gente vê por aí. E não é fácil. Aqui em Curitiba, pelo menos agora que está começando a ter mais acessibilidade, né? Que estão colocando fila preferencial, tá tendo mais programas voltados para o autismo. E ainda assim, é muito difícil lidar com o preconceito das pessoas, porque elas acham que é birra, que é manha, que é falta de educação dos pais, da família, e não é. É uma deficiência, ele tem dificuldade para entender algumas regras sociais e não é fácil. Mas ele foi, sem sombra de dúvidas, assim, o melhor presente que a gente recebeu, né? Foi uma bênção na nossa casa, porque é muito fácil deixar ele feliz. Ele fica feliz com uma caixa de leite. Então, se ele tá feliz, ele tá feliz, se ele tá triste, não tem mentira nele. E eu tenho certeza que Deus, assim, mandou ele por um motivo, só não sei qual é. Mas tá sendo muito prazeroso seguir a vida com ele do nosso Não lado. deixe que a igreja te oprima, né, lançando peso sobre você, dizendo que falta alguma qualificação espiritual sua para que você tenha o resultado, né, do seu pleito. Não permita isso, não aceite isso, cai fora de um lugar desse, porque esse local está contaminado. O coração da pessoa que te falou isso está completamente contaminado, tá?
Então, no pecado original, para nós, vamos entender melhor, pecado original, o que trouxe as doenças para o mundo? O pecado original. Antes o homem vivia 800 anos, depois passou a viver 120, depois começou a diminuir e chegou a viver 70 anos, né? Que é a média de vida ali, né? A geração bíblica citada no Salmo 90:10. Né? Então, o homem que deveria ser imortal passa a ser mortal. O corpo do homem morre e se decompõe. E ao se decompor, surgem o quê? Larvas, moscas, infecções, doenças. As doenças começam a surgir, né? Então, o nosso ponto central aqui, vamos entender o que é uma síndrome. Síndrome é algo genético, é um conjunto de sinais e sintomas característicos de uma doença. Então, isso é uma síndrome, tá? Definição de síndrome. Na época do vírus da SARS, também chamada pelos médicos de SARA, síndrome da angústia respiratória de adulto, né, era um quadro pulmonar muito grave. Né? Ele podia ter agregado a isso, por exemplo, a síndrome hepatorrenal, né? E é comum em pacientes que estão com insuficiência renal e também insuficiência hepática. Muitos desses estão na fila do transplante, né? A síndrome, existe uma síndrome também chamada, que é localizada no intestino, é a síndrome da má absorção. Já a síndrome de Down, ela é genética. A síndrome de Down é causada pela presença de 3 cromossomos 21 em todas ou na maior parte das células de um indivíduo. Isso ocorre na hora da concepção de uma criança. As pessoas com síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21 têm 47 cromossomos em suas células em vez de 46. Então tem 23 do pai, 23 da mãe, né? Daria ali 46. No caso, quem tem a síndrome de Down tem um cromossomo a mais. Você vê como faz diferença, né? Como a maior parte da população tem 46 cromossomos, né? Então o único cromossomo faz uma grande diferença. Inclusive, se você pesquisar a diferença do homem para o chimpanzé, geneticamente, ela é bem pequena. Antigamente, o portador da síndrome de Down, né, ele tinha uma expectativa de vida muito curta, né, chegava a 20 anos. Hoje, com a tecnologia, com o avanço da ciência, chega a 60 anos. Né, e eles podem ter uma vida muito próximo ao normal. Eles se casam, eles trabalham, são muito bem articulados, né? Então, a síndrome de Down, ela não é uma doença, tá? Mas é uma condição inerente à pessoa. Portanto, não se deve falar em tratamento ou cura, porque ela não é uma doença, né? Só no Brasil existem cerca de 300 mil pessoas com a síndrome de Down. O Marcos Mion tem um filho, né, com espectro autista, né, chamado Romeu. Uma coisa me chamou a atenção, né, ele perguntou para o filho, o que você quer de Natal? E ele falou, quero uma escova de dente azul. Olha que pureza, olha que simplicidade, né? E ele ficou radiante com uma escova de dente azul. Podia pedir qualquer coisa, né? E o cara tem grana para dar qualquer coisa pro moleque, ele pediu uma escova de dente azul, né? E observando, né, quem acompanha, eu acompanho de leve isso, mas o Marcos Mion antes, ele era diferente, era uma outra pessoa. Hoje ele mudou bastante, ele fala muito em Deus, né? Ele abraçou a fé, ele é uma pessoa mais humilde, ele está mais emotivo, ele chora com mais facilidade, ele é uma pessoa mais leve, houve uma transformação nele. Né? Então, autistas, né, também são chamados de anjos azuis. Né? Por que anjo azul? Porque ela atinge mais meninos do que meninas. Né? A cada 5 casos de autismo, 4 são meninos e 1 é menina. E aí, senhoras e senhores, tudo bem? Eu estou aqui fazendo esse vídeo para falar um pouco do autismo. Meu filho é autista. Nós descobrimos aos 3 aninhos que ele estava apresentando falta de comunicação. Aí procuramos especialistas e foi diagnosticado TEA. Ele é o quê? Uma criança de autismo leve. Porém, é uma criança muito inteligente. Ele faz coisas que acho que algumas pessoas não fazem. Montar quebra-cabeça muito rápido e outras coisas. Só vim falar aqui para os pais ter paciência. Tem que ter paciência com essas crianças. E procurar um tratamento específico. São muito amorosos. Ó, tá vendo o que tá fazendo? E o padrinho dele é o Marcelo. Gostaria de dar um abraço, um grande abraço pro Marcelo. Obrigado, Marcelo, aí. Sua postagem aí do autismo. Tchau. Agora manda beijo. Manda não, sua boca. Manda beijo. Isso.
É isso aí, meu amor. Por exemplo, o ator Robert De Niro tem o seu filho Elliot, tem autismo, né? Você vê que mesmo os poderosos, né, têm doenças, né? Afeto ímpio e afeto justo. Marco Túlio, guitarrista da banda da Jota Quest, tem um filho Theo com síndrome de Down, né? Ao contrário do que muitos pensam, uma vez feito o diagnóstico precoce, né, e aplicando o tratamento certo, muitos podem ter uma vida muito próxima da normalidade, né? É claro que isso vai depender também do grau, leve, moderado ou severo. Oi, eu sou a Alessandra, mãe do Mikael. E eu sou o Mikael. Eu sou o Regis, o pai do Mikael. O Mikael, ele é autista, ele também tem epilepsia, é epilético. E descobrimos que ele tinha autismo quando ele estava com 2 anos e 9 meses, quando ele recebeu o laudo. Ele estava no hospital de clínicas internado, pegou mononucleose na escola e deu ciribelite nele. E dessa forma ele teve acesso a neurologistas especializados que puderam dar um diagnóstico bem rápido para ele. E inclusive com laudo, o que é muito difícil. A maioria das pessoas não conseguem com muita facilidade o laudo de autismo para criança, principalmente, né? Eles são meio relutantes quanto a isso. E ele não falava até os 3 anos, né? Até os 3 anos de idade ele não falava nada. Nada, nem mamãe, nem papai. Ele, quando foi diagnosticado, ele foi encaminhado para fazer acompanhamento com a fono. E ele ficou 1 ano fazendo acompanhamento até começar a ter uma melhora e começar a formar palavras com 2 sílabas. Aí era mamã, papá. E aos pouquinhos foi indo. Ainda é uma jornada bem longa, né? Porque, como vocês perceberam, ele não fala muita coisa, assim, nítido. Mas ele se esforça, ele tenta, já aprendeu bastante, já consegue se comunicar verbalmente. Antes ele só se comunicava por sinais, por gestos. Bom, como dá pra perceber, ele é um autista hiperativo. Ele não é introvertido, ele é extremamente ativo e difícil é desligar o reator nuclear dele. Pra nós é super tranquilo sermos pais dele. Nunca foi problema pra nós o diagnóstico. Não, os CIDs, porque é mais do que um. Nunca foi problema. Muito pelo contrário, para nós até foi um alívio quando soubemos que ele era autista, porque assim tinha uma explicação para as atitudes dele. Saber os medicamentos corretos a serem ministrados, né? Ele não conseguia dormir direito, ele é extremamente seletivo com a alimentação e tem dificuldade de interagir também, né, por causa da irritabilidade e agitação dele, mas o progresso tem sido bem grande, assim. Deus tem abençoado a vida dele, ele tá aprendendo a falar, ele tá conseguindo interagir na escolinha com as outras crianças, mesmo com as limitações dele. Ele é muito inteligente, ele entende tudo, ele absorve tudo, ele só tem dificuldade mesmo de se expressar e compreender como ele sente as coisas, né? As sensações, isso ainda para ele é meio uma incógnita, mas ele tá indo super bem. E a respeito de como as pessoas recebem, né, o laudo dele, o comportamento dele, a gente sofre bastante com o preconceito, a discriminação. Inclusive na igreja. É bem complicado, as pessoas olham atravessado, porque até saber que ele é autista, porque dizem, mas ele não parece que ele tem nada, porque ele é perfeito, né? Não é uma síndrome, é um transtorno, como é na aqui, cabeça, não é na fisionomia. Como se diz aqui no Sul, né? O pessoal costuma dizer, isso é falta de laço. E quando ele faz as consultas no hospital de clínicas, nós levamos ele de Uber, porque não temos condições de enfrentar 1 hora de ônibus e trem, porque as pessoas não conseguem entender a agitação dele, ele começa a ficar meio incomodado com muita gente na volta. E
Nós suspeitamos também que ele tenha transtorno de TOD, porque ele não é muito receptivo a ordens. A palavra não é o mesmo que dizer faça mais intensivamente. Então, dentro de um treino, as coisas que incomodam ele, a gente tenta controlar e ele não recebe bem. Então, a gente prefere ir de Uber e voltar de Uber. Oi. Não somos ricos e pesa bastante no bolso da gente as medicações, as idas e vindas das consultas dele. Mas nós conseguimos achar um meio termo para isso, né? Eu trabalho durante o dia, meu esposo trabalha à noite e nos revezamos cuidando dele para não precisar depender de ninguém. E quanto mais confortável ele tá, para a cabecinha dele é melhor e para nós também. Espero que podemos ter ajudado um pouco as pessoas a respeito sobre autismo, sobre como lidar com um filho autista. Não é fácil, mas também não é impossível. Não no nosso caso, né? Ele é um grau leve. A gente sabe que tem os moderados e severos que são bem mais complicados. Mas se Deus deu a missão de cuidar, e Deus vai dar um futuro lindo para ele. Deus abençoe vocês, foi um prazer. Tchau, tchau. A gente pega um outro exemplo aqui. Ariel Goldenberg, o brasileiro Ariel Goldenberg ficou famoso por sua atuação no filme Colegas, de 2012. Portador da síndrome de Down, um ator, fez um filme, né? A Rita Pock, brasileira Rita Pock, também atuou nesse mesmo filme, Colegas, ao lado do seu marido, casou, síndrome de Down, casaram, né? Ariel Goldenberg, em 2012, também tem síndrome de Down. Fernando Honorato. A brasileira Fernando Honorato é a primeira repórter com síndrome de Down no país, atuando no programa especial da TV Brasil desde 2006. Além de repórter, a carioca atuou no teatro, faz dança cigana, é atleta de natação da Sociedade de Síndrome de Down. Você vê como é possível, né? Então a gente fica achando, eu tenho síndrome de Down, pronto, agora não tem mais. Claro que tem, claro que tem. É só você acompanhar o tratamento certo, olha como evolui, olha quantas conquistas, né? Existe um outro pessoa chamado Chris Bork, é um astro de Hollywood. Esse Chris Bork trabalhou nos filmes O Sorriso de Mona Lisa e no seriado Air, e também Um Toque de Anjo. Ele é embaixador nacional da Down Syndrome Society, né? da Sociedade de Síndrome de Down. E ele viaja pelo mundo dando informações sobre a síndrome, esclarecimentos, né? Jamie Breyer, né? Jamie Breyer é uma atriz americana e ela é conhecida por seu trabalho em American Horror Story, onde atuou por 3 temporadas. Além disso, ela foi a primeira pessoa com síndrome de Down a desfilar na New York Fashion Week, na edição 2015. Né? Alguém com síndrome de Down desfilou na Fashion Week. Né? Breno Viola. O brasileiro Breno Viola, e esse aqui eu tenho que tirar o chapéu, foi o primeiro judoca com síndrome de Down a obter faixa preta no continente americano. É o único lutador com síndrome, com a síndrome e o segundo a conquistar o segundo dan da faixa preta no mundo. No mundo, tá vendo? Superou até mesmo pessoas, né, ditas normais ali, né? Foi o primeiro competidor com síndrome a ganhar uma medalha fora do país, na Special Olympics. Atuou como ator no filme Colegas também, de 2012. Débora Seabra, brasileira Débora Seabra, foi a primeira portadora com a síndrome de Down a lecionar no Brasil. Hoje atua em uma escola particular em Natal. Além das atividades em sala de aula, Débora também dá palestras de educação inclusiva e escreve livros infantis. Pablo Pineda, casado com Aya Yamoto, o espanhol Pablo Pineda foi o primeiro portador de síndrome de Down a obter um diploma universitário na Europa. Ele atuou no filme Io, né? Io também, em 2009, que conta a história de um agente social com síndrome de Down, que se apaixona por uma colega de trabalho. Gente, isso não é maravilhoso? Isso não é incrível, né? Tá vendo só? Às vezes você pensa que é o fim do mundo. Não é, não é. Sabe, seu filho portador de síndrome de Down tem uma vida inteira pela frente, né? Tem uma vida onde ele vai ter muitas conquistas, tá? Então não se abata não, né?
Mas há algo mais. Já o autismo, ele tem uma doença neurológica, não psiquiátrica, tá bom? É neurológica e não psiquiátrica, diferente. É conhecida como TEA, T-E-A, transtorno do espectro autista. A síndrome de Asperger, por exemplo, é um tipo de autismo e afeta a forma como as pessoas percebem o mundo e interagem com outras pessoas. Trata-se de um dos perfis do espectro do autismo. Silvia Bianco, trabalho com educação há 25 anos, sou mãe de um anjo azul. Na época em que nós descobrimos, foi muito difícil para nós. Por que foi muito difícil para nós? Porque na época não se falava muito disso, desse assunto, desse tema. Foi nossa descoberta, primeiro, bem instintiva, né? E depois nós levamos ao profissional. A profissional ficou 2 anos com a nossa filha e descobriu que ela tinha um aspecto autista bem mínimo e se chamava síndrome de Asperger. Foram 2 anos para fechar o laudo. Quando fechou o laudo na anamnese, nós recebemos assim uma ajuda profissional muito grande. Eu sou educadora, né? Então já trabalhava na área. E o que nós tivemos foi só alegrias no sentido do desenvolvimento com os coleguinhas. Nós trazíamos as crianças para casa. O desenvolvimento foi muito bom, muito bom. Passou em todos os vestibulares. Uma coisa que aconteceu que eu não indico aos pais foi que foi pulando etapas na escola, porque aprendeu a ler e escrever com 3 anos de idade. Então, foi alfabetizada já para o infantil, depois foi alfabetizada para o Fundamental 1, no Fundamental 2 pulou etapas também, e para a universidade foi muito jovenzinha, muito jovenzinha. Passou em todos os vestibulares que prestou, todos. E nós optamos para que ela ficasse numa universidade próxima à nossa casa, por ela ainda ser uma adolescente indo para a juventude, né? E ela se formou com honras. Hoje ela é uma doutora, uma profissional assim no campo, habilidosíssima no que faz, extremamente carinhosa. O desenvolvimento afetivo foi incrível, e só que infelizmente passou por alguns enganos, né? Por ser uma pessoa muito pura, não entender metáforas, uma pessoa muito legítima, muito transparente, sofreu com alguns engodos, com algumas pessoas más no caminho, mas hoje já aprendeu e já, graças a Deus, dá a volta por cima e se relaciona muito bem, identificando o que é bom e o que é ruim na vida. Se você tem a síndrome de Asperger, você tem um quadro para a vida. Não é uma doença, mais uma vez, portanto não pode ser curada, tá? O autismo também tem essas suas diferenças, leve, moderada e severa. O espectro Asperger é um tipo de autismo onde eles podem se tornar verdadeiros gênios em determinadas áreas. Então, se você tem um filho autista e ele é Asperger, né, ele vai ter uma carreira muito promissora, né, ele pode se desenvolver. Né? Eu tenho um afilhado autista, né, ele monta, sabe aquele cubo mágico? Ele tem 5 anos de idade. Né? Ele monta o cubo, rapidinho. Aí fala, não é possível, você desmonta tudo, dá para ele, monta de novo. Monta quebra-cabeça. E não é que ele fica testando as peças, não. Ele olha para as peças, né, e de repente ele encaixa certinho, uma a uma. Quer dizer, às vezes tem inteligências notáveis e a gente às vezes não percebe e não agradece a Deus por isso, né?
Eles podem ser grandes matemáticos, físicos, podem se transformar em excelentes médicos, dentistas. Eu conheço uma dentista assim, né? Ela vai dar depoimento nesse vídeo. Músicos, pintores, artistas famosos, né, e surpreendentes que tinham, né, autismo, que têm autismo, perdão. Então vou citar alguns. Bill Gates, presidente da Microsoft, sabia que ele é autista? Né? Albert Einstein, o físico teórico, né, também sofria de autismo, né? Andy Harron, cineasta norte-americano, né? Isaac Newton, matemático, autista, né? James Dubin, é um cantor americano, autista. Messi, jogador de futebol, autista, né? Anthony Hopkins, né? Anthony Hopkins, sabe? Lembra, né? O Silêncio dos Inocentes, clássico dele, autista, né? A Greta Thunberg, né? Thunberg é aquela ativista, né? Que sempre abriu a conferência da ONU, que o nosso presidente chamou de pirralha, né? Ela também autista, né? Então as causas do autismo, ou do Down, elas são multifatoriais, tá? Não dá pra gente colocar uma única causa. Então, pai e mãe, não se culpem, não é culpa de vocês, tá bom? Foi um destino que trouxe até vocês, foi Deus que fez isso e permitiu que vocês tivessem esse presente. E eu vou explicar o porquê. Então, existem várias teorias sobre isso, mas nenhuma delas confirmada, tá? Então, pode ser uma infecção durante a gravidez, pode ser poluição, pode ser você consumir muitos alimentos transgênicos, pode ser os agrotóxicos, né? Pode ser também uma gravidez tardia, né? Que a mulher, o quadro dela fértil até os 35 anos, passando dos 35, a gravidez já começa a ser uma gravidez de risco, e você corre risco tanto para a mãe quanto para o filho, e pode haver algumas anomalias. Então, uma mãe que vai ter um filho aos 40, 45 anos de idade, ela aumenta exponencialmente a chance de ter um problema na gravidez, né? Uma coisa é certa, e esse é um fato estatístico, contra fatos não há argumentos. O número de casos de autistas e de portadores também da síndrome de Down no mundo tem aumentado a cada ano, né? Tem aumentado bastante. As causas ainda não se sabe. Alguns aspectos que podem caracterizar, por exemplo, um autista. É por isso que é importante você observar o seu filho desde criança, que quanto antes você começar o tratamento, melhor vai ser o prognóstico. Quanto mais rápido o diagnóstico, melhor o prognóstico, né? Então você vai observar, seu filho começa a ter movimentos muito repetitivos, estereotipados e repetitivos. Tem fobias muito específicas. Às vezes fobia social, tem transtorno de pânico, é muito sensível a barulho, né? Então você vai cantar parabéns lá para a criança, que ele é um autista de 1 ano, 2 anos, ele tapa o ouvido, ele não suporta barulho, né? Ele tem dificuldade de concentração, dificuldade de manter contato visual, ele não olha para você, ele se dispersa muito rápido. Alguns também não gostam de contato físico, né? Se não forem estimulados desde a infância, né? E outros têm toque, outros fazem automutilação, não é que eles se cortam, mas eles se mordem e se machucam, né? Eles têm alguma dificuldade para aprender, né? Porém, somente um especialista vai poder te dar o diagnóstico, no caso aqui, um neuropediatra. Então, quanto antes você levar, se você tem alguma suspeita, leva. Que um especialista, com 3 meses, né, ele consegue já identificar se tem o aspecto autista, com 3 meses apenas de idade, né? Se você deixar isso mais tardio, o pai e a mãe vai perceber que tem alguma coisa diferente naquela criança, lá quando ela tem 5, 7 anos, né? Mas aí o tratamento é mais tardio. Então, quanto antes começar, melhor, tá? E existe o tratamento, sim, e esse tratamento funciona da seguinte forma. Ele vai envolver, às vezes, controle com remédios, porque alguns são mais agressivos, são mais hiperativos, acompanhamento fonoaudiológico, psicológico, terapia ocupacional, e o sucesso vai depender também da idade, de quando você começa a intervenção, quanto antes melhor, daí a importância de identificar logo cedo.
abordar e para determinar a abordagem do tratamento, né, adequada às características e limitações daquele paciente. É um tratamento bem específico, né? E também é importante que os pais tenham rigor, né, no programa terapêutico, que é com cerca de 40 horas semanais, com acompanhamento profissional, né? São vários profissionais que atuam, né? Então, quanto tempo de vida, eu já falei, que é possível com 3 meses você já identifica, né? E também vale ressaltar, muitos pais, aqui eu quero concluir o vídeo, muitos pais pedem um filho para Deus, não é assim? Às vezes, pai, a gente está com um problema aqui de infertilidade, ou tentamos várias vezes, não conseguimos, e pedem um filho para Deus. Inicialmente, a pessoa se limita a pedir um filho. Depois, passa um tempo, já começa lá, bom, então Deus, eu quero um filho, mas eu quero um menino, né? Ou eu quero uma menina. Você já começa a escolher o sexo, né? Uma menina seria muito legal ter, seria bacana ter um menino, né? E depois acaba mudando o discurso e acaba dizendo, não importa se é menino ou menina, o que importa é que venha com saúde, né? E aí, quando não vem com a saúde que a gente espera, quando não corresponde às nossas expectativas, aquela é uma criança especial, né? O primeiro sentimento, muitas vezes, é um sentimento de revolta. Eu já vi muitos pais assim, que escrevem para mim, por que eu? Por que aconteceu comigo, né? Deus está... E eu quero dizer para você, meu irmão, Deus não é cruel, Deus não está te punindo, Deus é bom, entenda isso, Deus é bom, né? Por incrível que pareça, e eu quero que você entenda isso e preste muita atenção, Deus te deu um presente, Deus te deu um presente, acredite nisso, é um presente de Deus. Você vai aprender algo sublime e de uma maneira maravilhosa, extraordinária, que eu jamais teria vocabulário para expressar, né? Você vai aprender de fato o que é o amor incondicional, porque aquela criança não vai ter nada para te retribuir e você vai amá-la assim mesmo, incondicionalmente, incondicionalmente. Você vai amá-la, vai cuidar dela, você vai aprender o que é amor incondicional, né? Você vai se tornar uma pessoa mais paciente também, né? Porque exige paciência. Você vai se transformar numa pessoa mais amorosa, né? Uma pessoa que vê o mundo de uma outra forma, né? E também essas crianças ditas especiais, elas são muito carinhosas, né? Os portadores de síndrome de Down, do autismo, eles são muito carinhosos, eles abraçam, eles beijam, eles têm uma demonstração de afeto, de carinho extraordinária, né? Então você vai experimentar uma esfera de amor que poucos podem ter o privilégio de ter, né? Porque eles são puros, totalmente puros, são anjos, eles não têm maldade, eles nem enxergam perigos, no caso do autista, né? Eles não têm medo de altura, não têm medo do fogo, não têm medo de água, por isso é necessário sempre o acompanhamento de um adulto, né? E o mais incrível, em vez de você ensinar essa criança alguma coisa, né, ela vai te ensinar. Ela vai te ensinar a ser humilde, simples, amoroso, paciente, vai te ensinar a pureza, vai te ensinar a como ser puro, como ser grato, como expressar o amor, como receber o amor, né? Ela vai te ensinar muitas coisas, né? Pais e mães de filhos especiais aprendem muito com eles. Eles são os professores. Deus mandou um anjo para te dar uma lição, para te ensinar. Não uma lição corretiva, mas uma lição para te ensinar, para te transformar num ser humano melhor, mais elevado, mais sábio, mais amoroso, com mais compaixão, né? É uma experiência transformadora, né? Transformadora, né? Então, aprenda com eles, aprenda todos os dias com eles, observe os pequenos gestos, né? Vibre com eles, né? E não se esqueça, agradeça a Deus, não reclame, agradeça a Deus. Ele te deu um presente. Que Deus te abençoe, te guarde grandemente. Quero agradecer a todos que puderam colaborar com esse vídeo, com pequenos depoimentos. Eu tenho certeza que abrilhantaram demais esse trabalho e eu espero que possa ajudar papais e mamães que tenham filhos especiais e que às vezes entram em desespero por causa disso,
E se você conhece, se você não tem, mas conhece alguém que tenha, né, passa esse vídeo para essa pessoa, né, para que ela também seja esclarecida desses pontos, tá bom? Sei que o vídeo está ficando um pouquinho longo, mas é importante a gente falar sobre esse assunto sem pressa, com calma, para que não reste dúvida, né? Para que você saiba e tenha certeza, Deus é bom, Deus é justo e Ele te deu um presente, te deu um anjo, né? Puro, sem maldade, né? Sem maldade que o mundo tem. E você vai aprender com ele muitas coisas, viu? Que Deus te abençoe e te guarde. Um beijão no coração de vocês.